Amém, glória a Deus. Nós estamos começando hoje, a primeira mensagem do livro Avivamento Verdadeiro, do saudoso pastor Edson Queiroz, um pastor batista que faleceu no ano passado. Nós tivemos a oportunidade, ele pregou na convenção em Ponta Porã, foi? Em Corumbá. Pastor Edson Queiroz, um homem de Deus. E por que estamos, o irmão Giovanni já falou aqui no início. Muitas pessoas perguntaram para ele qual o motivo de fazermos jejum e oração. O primeiro motivo de todos é que o Senhor Jesus ensinou a sua igreja a fazer isso. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a viver uma vida de oração e de jejum. E Jesus várias vezes ele disse: vocês têm que vigiar, vocês têm que orar, para não entrar em tentação, para não serem vencidos pelo mal, pelo pecado, pelas tentações. E para principalmente, existem raças de demônios, ele falou castas, né? Mas vamos rebaixar. Existem raças de demônios que só se expulsa, só se vence com jejum e oração. Então, meus irmãos, nós estamos enfrentando potestades espirituais. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. Você acha que a nossa luta é contra Temer? É contra Dilma? É contra Lula? Não, a nossa luta é contra as potestades espirituais da maldade que estão tomando conta dos governantes do nosso país em todas as esferas, desde a esfera municipal até a esfera internacional, porque o nosso chanceler internacional, que fazia política internacional brasileira, também está na corrupção. Então é em todas as esferas da nossa sociedade, em todas as esferas, é na comunidade, a gente vê corrupção no nosso convivência, na nossa convivência, é corrupção nas escolas, é corrupção nos mercados, é corrupção nos bancos, está tudo aí. Então não é contra carne e sangue, não é contra pessoas que nós estamos lutando, mas contra as potestades espirituais da maldade. Então nós precisamos estar armados com todas as ferramentas espirituais que o Senhor Jesus nos determinou e nos ensinou. E jejum e oração, 40 dias de jejum e oração, é para vivermos como igreja, como cidade, como reino de Deus aqui nessa cidade, vivemos o verdadeiro avivamento dos céus. É trazer o Espírito Santo de Deus, trazer o avivamento dos céus aqui para a terra. É abrir as comportas do céu com a presença de Deus, com o poder de Deus sendo derramado sobre a sua vida e sobre a sua igreja. Amém? E nós queremos começar lendo um texto. Abra sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Um versículo da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. É um versículo apenas, está projetado. Leia na sua Bíblia. E diz assim o texto: apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, que junto com os outros apóstolos derramou do avivamento espiritual sobre toda a terra conhecida daquele tempo. Cheio do Espírito Santo, a terra conhecida na época dele viveu um verdadeiro avivamento. E é esse avivamento da igreja primitiva que nós queremos reavivar, que nós queremos reviver aqui nessa igreja em São Gabriel do Oeste. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. E o texto diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, palavra. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra, lida, refletida, inspirada, revelada, iluminada, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo agora a compreensão clara de tudo que eu falar, que na minha boca não saiam palavras diretamente da minha mente, mas que saiam palavras diretamente do teu trono, Senhor, da tua vontade, do teu querer, para a tua igreja nessa noite. Alimento sólido, Senhor, para o teu rebanho, alimento, Senhor Deus, espiritual, para encher as nossas almas e os nossos espíritos do teu poder e da tua graça. Vem, Espírito Santo, e fala com poder e grande glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, tens falado muito de avivamento, mas nos parece, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, que as igrejas têm vivido muito mais um animamento, uma animação, do que um avivamento espiritual verdadeiro. Muitas igrejas, muitas vezes somos animados com programas de avivamento espiritual, muitas vezes reconhecemos ou participamos de programações com muitos gritos, com muitas danças, com muita música, mas pouca presença de Deus. Eu quero dizer para você que
Não estou me referindo ao que nós temos experimentado aqui nessa igreja. Acabamos de participar do momento em que a glória de Deus se fez presente nesse lugar. Se você não teve a percepção real e verdadeira do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você que nós tivemos. E o Espírito Santo de Deus está aqui assentado no meio da adoração deste povo que adora ao Senhor. Mas infelizmente muitas vezes ouvimos dizer: está acontecendo um avivamento em tal lugar. Mas muitas vezes é mais animamento do que avivamento. Não é uma programação de igreja que traz um avivamento, não é um método de programação, não é uma mudança na forma de culto, um culto mais animado ou menos animado. Não é um manual técnico, não existe um manual científico de como viver um avivamento espiritual. Mas é viver a ação direta do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que renova, que reaviva, que desperta a igreja sonolenta, que desperta tu que dormes. É a revitalização onde já existe vida. Mas, como disse um escritor, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. E a verdadeira natureza e propósito da igreja é ser cheia do Espírito Santo, é viver um avivamento espiritual todos os dias, e se reavivar, e se reanimar, e reavivar novamente. E o Espírito Santo está sendo realmente o propósito e o foco da adoração da igreja. E a igreja fazendo e vivendo verdadeiramente o propósito da natureza que ela foi criada. Não foi criada para ser apenas um lugar onde as pessoas vêm para praticar um ato religioso, um ritual religioso, para trazer sacrifícios, trazer uma religiosidade morta, mas é o retorno, a adoração viva de um Deus vivo. Então, no tempo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, o povo de Israel se afastava da adoração a Deus, começava a adorar ídolos, começava a adorar outros deuses, estabelecia altares de adoração, de culto religioso, mas afastavam-se da adoração do Deus vivo e verdadeiro. E Deus levantava naquele tempo homens cheios do Espírito Santo que ouviam a voz profética de Deus e transmitiam essa voz à igreja, ao povo de Deus, a Kahal Israel. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus levantava homens com relacionamento profundo com o Espírito Santo para reavivar aquele povo, para restaurar a unidade do povo e o relacionamento íntimo com Deus, o único Deus poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. E no Novo Testamento também, a igreja começa com o avivamento, fogo do Espírito Santo, lá no Pentecostes, poder para testemunhar, milagres para mostrar a glória de Deus manifesta entre o povo, vida na vida, partir o pão, crentes vivendo o dia a dia em comum uns com os outros, tendo tudo em comum, tudo acompanhado de muitas vidas salvas, uma grande colheita de vidas. No primeiro sermão, depois do avivamento do Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. No segundo sermão, 5.000 pessoas se converteram. E nós não estamos preocupados com números, mas cada uma dessas pessoas é uma pessoa. E a palavra de Deus nos diz que se Jesus Cristo tivesse que vir ao mundo para morrer por uma alma, Ele viria, porque existe festa no céu quando uma alma pecadora e perdida se arrepende. Eu entendo então que se fosse necessário, Jesus viria para salvar apenas uma vida. Ele viria porque vale a pena, vale tudo mais, vale mais que o mundo todo criado por Deus. A Bíblia fala isso. E naquele tempo também, além de muitas almas salvas, muita perseguição. E nós estamos vivendo isso, meu irmão. Nesse tempo que nós vivemos, se você não começou a ser perseguido ainda, se prepare. Porque se você se posicionar, se você viver o avivamento espiritual, se você viver em pleno poder do Espírito Santo e fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus, você será perseguido. Será perseguido. Não vai ser mais espada, não vai ser mais leões, não vão ser mais arenas. Mas nas arenas em que nós estamos vivendo, nós vamos ser perseguidos. Ou você ainda não foi questionado da sua fé lá no seu local de trabalho, ou você ainda não foi intimado a se conformar a esse mundo e dizer: não, você tem que aceitar isso é coisa do tempo moderno. Aceita
mesmo que esteja contra a Bíblia, você precisa aceitar, porque nós vivemos um novo tempo. Isso é perseguição. Se prepare, porque se você se levantar contra as coisas que estão se tornando como normais para esse mundo, mas que são abominação ao nosso Deus, vai haver perseguição, assim como aconteceu no tempo da igreja primitiva, quando houve o primeiro avivamento lá em Jerusalém, e esparramou o Evangelho de Cristo para todo mundo conhecido naquela época, e chegou até nós nesse tempo hoje. O verdadeiro avivamento é caracterizado por um retorno ao temor de Deus, seguido de confissão de pecados, consertos nos relacionamentos e restituições nos relacionamentos. Resumindo, é uma volta para Deus e para o seu propósito com o seu povo, com a sua igreja. E atualmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos viver algumas marcas deste avivamento espiritual. Todo avivamento na Bíblia, ou nos tempos mais próximos, houveram grandes avivamentos nos séculos anteriores ao nosso. Todo avivamento começa num coração dos servos de Deus, cheios do Espírito Santo, usados por Deus para viver este avivamento do Espírito Santo de Deus. O avivamento não começa nas estratégias, o avivamento não começa em gravadoras de música. O avivamento começa no coração de servos verdadeiros do Senhor, que de joelho em oração recebem o toque do Espírito Santo de Deus e levam o avivamento, o Espírito Santo, ao povo de Deus. Aconteceu isso com Jacó, aconteceu isso com Neemias, com Esdras, aconteceu isso com Josias, aconteceu isso com Moisés. Esses avivamentos foram acontecendo. Aconteceu isso com John Wesley, aconteceu isso com Whitefield, com Jonathan Edwards. Foram homens levantados por Deus para trazer o verdadeiro avivamento, o verdadeiro poder do Espírito Santo, reavivando as igrejas adormecidas. As marcas do avivamento verdadeiro e espiritual são uma nova experiência de convicção do pecado entre as pessoas salvas. Uma ideia errônea de que estamos salvos, sentados e satisfeitos, não precisamos de mais nada, sendo que todos os dias nós cometemos pecados, e todos os dias nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo que precisamos nos arrepender, confessar e deixar os nossos pecados. Todos os dias precisamos ser reavivados nessa convicção de que somos pecadores, e enquanto estivermos respirando, estaremos aptos a cometer pecados, e precisamos da misericórdia e da graça de Deus para sermos perdoados desses pecados e limpos. O verdadeiro avivamento ocorre em tempo de sono, de morte espiritual e moral do povo. Trazer vida ao que está morto, relacionamento com Deus morto, frio, uma presença de Deus fria, uma ausência de Deus no relacionamento, uma ausência das práticas espirituais, da oração, da leitura da Bíblia, do jejum, da oração, das vigílias. É isso que o avivamento verdadeiro traz, um retorno às práticas e às disciplinas espirituais, fundamentados na palavra de Deus. Conhecer e obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, são marcas do avivamento espiritual. O avivamento espiritual traz uma nova e clara visão da cruz de Jesus Cristo. A cruz está vazia. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus ressuscitou. Não olhe para uma cruz vazia, porque lá não tem ninguém. O nosso Deus está sentado à direita do Pai. Ele ressuscitou, e Ele, na sua declaração, disse: eu ressuscitei, e vocês também ressuscitarão nos últimos dias. Essa é a certeza que nós temos. Maomé está morto e enterrado. Buda morreu e foi enterrado. Confúcio morreu e foi enterrado. Allan Kardec morreu e está enterrado. Mas Jesus Cristo vive e reina para sempre. Aleluia! Glória a Deus. O avivamento verdadeiro traz uma nova disposição para o quebrantamento, para o arrependimento, para a confissão e abandono do pecado com restituição. Todos veem com clareza os seus pecados, e não existe orgulho. O orgulho nos aproxima de Satanás, mas a confissão de pecados, a contrição e a humilhação diante de Deus nos aproxima de Deus. O orgulho foi que levou Lúcifer a se revoltar contra Deus e dizer: eu quero ser igual a Deus. Foi o orgulho.
E o orgulho leva as pessoas a dizerem: eu não preciso de perdão, eu resolvo isso sozinho, deixa comigo que eu vou resolver esse problema. Eu quero dizer para você, não é um problema, é pecado. E pecado só se resolve com arrependimento, confissão, convicção de pecado e perdão de Deus através do sangue de Jesus. Problema se resolve com estratégia, mas pecado é só com arrependimento, confissão e o sangue de Jesus Cristo purificando. Avivamento verdadeiro é uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente os nossos pecados. É uma experiência real, verdadeira. Não é aquela experiência assim: eu tive um friozinho na barriga, não. É aquela experiência que vai até lá, eu ia dizer no útero, né? Mas, então, vamos dizer que vai até lá na divisão da alma e do espírito, como diz a palavra. É isso que é uma experiência poderosa do sangue de Jesus sendo derramado por mim e por você, limpando completamente a sua vida, a minha vida, restaurando e curando tudo o que o pecado arruinou, tudo o que o pecado trouxe de mal para nós. Esse é o verdadeiro avivamento. É uma nova compreensão da plenitude do Espírito Santo e do seu poder de realizar a sua própria obra através do seu povo. Você tem que entender tudo o que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. Você é o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Você é a casa que tem o Espírito Santo de Deus habitando. Mas Ele quer agir através de você. Ele não quer ficar aprisionado dentro de você. Ele quer sair, Ele quer ser as mãos de Deus, Ele quer ser os pés de Deus, Ele quer ser a boca de Deus, para profetizar vida às nações, aos seus vizinhos, a todos aqueles que estão ao seu redor. Verdadeiro avivamento é uma nova volta dos perdidos para Jesus, cultuando a Deus e colocando Jesus no centro da sua existência, tirando tudo o que toma lugar de Deus, o que toma lugar de Jesus. Precisa trazer e produzir a destruição dos ídolos, como acontecia no passado, na Bíblia, no Velho Testamento. Tudo que é colocado no lugar de Deus, qualquer pessoa que toma o lugar de Deus na sua vida, qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida, qualquer aparelho que toma o lugar de Deus na sua vida, qualquer papel que toma o lugar de Deus na sua vida, qualquer situação que toma o lugar de Deus na sua vida, no verdadeiro avivamento, ele é banido da sua existência, ele é tirado da sua adoração. Porque ídolos não são só imagens. Tem muita gente que idolatra um monte de coisa. Idolatria é colocar qualquer coisa, ser ou pessoa no lugar de Deus. Tem muita gente idolatrando o carro, tem muita gente idolatrando o trabalho, tem muita gente idolatrando o emprego, tem muita gente idolatrando o seu dinheiro, os seus bens, tem muita gente idolatrando o time de futebol. Tem muito ídolo aí. No verdadeiro avivamento, os ídolos são banidos, são quebrados, os altares são desmanchados, e só o Deus Todo-Poderoso é adorado. Só o Espírito Santo tem lugar de adoração. E aí de 24 horas por dia você vai dedicar grande parte do seu tempo em adorar a um só Deus. Porque quando tem muitos deuses, quando tem muitos ídolos, nós temos que dividir o nosso tempo. E aí falta tempo para Deus, aí falta tempo. Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa afirmação da palavra de Deus mostra a essência de um verdadeiro avivamento espiritual. O Senhor Jesus é a vida. Lá em João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Portanto, somente nele, somente em Cristo teremos a verdadeira vida espiritual. Somente no Espírito Santo, que é a presença de Cristo aqui em nós, habitando neste lugar, habitando em nossas vidas, nós teremos a plenitude do Espírito e o verdadeiro avivamento. Detalhes deste texto de Gálatas 2:20 nos apresenta o caminho para o verdadeiro avivamento espiritual. Fui crucificado com Cristo. Paulo não está querendo dizer que é a crucificação do seu corpo, não é penitência, não precisa se machucar, não precisa se penitenciar, mas é que o seu velho homem, as suas velhas atitudes, as suas velhas vontades, as suas velhas tendências de maldade e de pecado estão crucificados na pessoa de Cristo lá na cruz. E Jesus não está mais na cruz, então isso foi abolido. E o mesmo apóstolo afirma lá em Romanos 6,6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado.
Nós queremos ser servos de Deus e não escravos do pecado. Devemos então nos considerar mortos para o pecado, mortos para o mundo, para o diabo, para os costumes do velho homem, da velha criatura neste mundo de pecado, neste mundo perdido. Por quê? O texto diz: porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia! Cristo vive em mim, repete, vamos repetir, meus irmãos. Cristo vive em mim, aleluia! Cristo vive em mim. Não há como viver cristianismo pelos nossos próprios esforços. A única forma de vivermos de acordo com a vontade de Deus e com os princípios da palavra de Deus é pela própria vida de Cristo em nós. Cristo não nos deixou o Espírito Santo para habitar apenas para realizar a sua obra, mas para realizar muito mais, apenas para satisfazer a sua vontade. Não foi. A obra do Espírito Santo tem muito mais evidências para serem expressas na minha vida e na sua vida do que apenas ser salvos por Jesus Cristo. Tem muito mais. A obra do Espírito Santo no verdadeiro avivamento traz convicção, arrependimento e confissão do pecado. Lá em Atos capítulo 2, 3 e 4 nós vemos o avivamento da igreja trazendo o arrependimento e não precisou de apelo. As próprias pessoas perguntaram: Pedro, o que nós precisamos fazer? Quando o Espírito Santo convence, você não precisa falar sobre as 4 leis espirituais. É só falar do poder de Deus, é só falar do poder do Espírito Santo, é só falar da salvação em Jesus Cristo, que as pessoas vão perguntar: o que eu preciso fazer para receber esse poder, para receber essa libertação? Muitas vidas foram colhidas, uma grande colheita de vidas. As evidências de um avivamento do Espírito Santo, um avivamento espiritual. A igreja fica muito bem estruturada. As igrejas ficam muito bem estruturadas quando existe um verdadeiro avivamento. Os dons espirituais funcionam com poder. Amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo, os dons espirituais funcionam. As doutrinas que são aprendidas e que são praticadas são firmes. A Bíblia, como regra de fé e prática, crendo num Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e crendo na ação dessas pessoas de Deus, crendo na salvação através da graça em Jesus Cristo, conhecendo o pecado e sendo pregado e ensinado o que é o pecado. Nós não ensinamos aqui que pecado é problema, nós ensinamos aqui que pecado é pecado. A igreja está cheia do Espírito Santo e bem estruturada, tem que falar a verdade da palavra de Deus. Não dá para maquiar, não dá para amenizar. Pecado é pecado, inferno é inferno e céu é céu. Não dá para amenizar essa mensagem. Uma igreja bem estruturada, cheia do Espírito Santo, existe estrutura familiar fortalecida pelo poder do Espírito Santo, evangelismo e missões, dons e ministérios operantes, o reino de Deus é estabelecido, a morte física é vencida para ter vida eterna, fidelidade nas contribuições de dízimos e ofertas, compromisso uns com os outros, amor uns aos outros, vida uns aos outros, funcionando como o corpo de Cristo verdadeiramente. Esta igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, vivendo um verdadeiro avivamento espiritual. Muitos milagres, muitas curas e muitas maravilhas acontecem com um único propósito. Não é para enaltecer os pastores que oram e as pessoas ficam curadas, não é para enaltecer o poder daqueles irmãos que estão impondo as mãos e as pessoas estão recebendo os milagres, mas é para glorificar e para produzir um grande temor ao nosso Deus e trazer a certeza e a confirmação pela fé de que o único que opera é Deus no poder do Espírito Santo. E pode ter certeza, numa igreja cheia do Espírito Santo, vivendo um verdadeiro avivamento espiritual, vai haver muita oposição. É uma evidência clara do avivamento, meu irmão. Igreja que não tem oposição, é porque ela está adequada ao contexto do mundo, é porque ela está amoldada a este mundo. Igreja que vive o poder do Espírito Santo e o verdadeiro avivamento tem oposição, porque ela vai ter que se levantar contra os pecados, ela vai ter que se levantar contra as políticas pecaminosas
das autoridades, a igreja, os membros dessa igreja vão ter que se levantar contra as práticas pecaminosas da sociedade em que estão inseridos. Igreja que vive um avivamento espiritual passa por oposição. A igreja de Jerusalém passou por oposição tão forte que os membros da igreja perdiam as suas casas, perdiam as suas posses, eram perseguidos e tinham que cultuar a Deus nas cavernas e nas montanhas ao redor de Jerusalém. Essa é a realidade de uma igreja cheia do Espírito Santo, que experimenta um verdadeiro avivamento, porque há convicção de pecados, e a igreja não faz vistas grossas ao pecado. É uma igreja cheia de pecadores, mas cheia de pecadores, cheios do Espírito Santo e lavados pelo sangue de Jesus, que não se conformam com o pecado, que estão dispostos a vencer o pecado todos os dias, a morrer na cruz todos os dias, a ser crucificados com Cristo todos os dias, e ressuscitar com Cristo todos os dias também. Novas criaturas, lavados pelo sangue de Jesus, não se conformando ao pecado, não se conformando às práticas e ao método deste mundo. A igreja cheia do Espírito Santo tem muita oração, tem muito jejum. Igreja cheia do Espírito Santo traz uma dependência dele em oração. Igreja que não ora, que não faz jejuns, que não faz vigília, precisa retornar ao exemplo da igreja de Jesus Cristo, que está na Bíblia. Nós vemos por todo o livro de Atos, que é a história da igreja primitiva. Nós vemos na vida de Jesus Cristo, que toda a batalha, toda a luta era enfrentada com muito jejum e com oração. E enquanto Paulo estava orando, o Espírito Santo dizia para ele: sai daí, vai para Macedônia, Paulo. E aí Paulo chegava lá e o Espírito Santo dizia, em oração, em jejum, dizia para ele: sai daí, vai para Acaia. Sai daí, Paulo, vai para Jerusalém. E aí os irmãos levantaram lá e disseram: mas Paulo, você vai ser morto lá em Jerusalém. Ele falou: eu vou porque eu tenho uma obra para realizar. E se tiver que ser morto, vai ser agora. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, tem muito jejum e tem muita oração. Por isso que nós estamos desafiando essa igreja. Nós estamos desafiando a nossa igreja. Nós estamos nos desafiando a viver esse tempo de jejum e oração, dando direção, entregando o volante da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. E outra característica, evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, é que a igreja se espalha. O avivamento verdadeiro do Espírito Santo traz uma visão missionária para a igreja, leva a igreja a se espalhar por todos os cantos, pregando o evangelho da cruz sem Cristo, de Cristo. A cruz que não tem mais Cristo, mas que levou Cristo aos céus. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela se espalha. Muitos são salvos e fazem outros salvos, discípulos de Jesus Cristo. Lá em Atos 2,47 diz: o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias iam sendo acrescentados. E é o que nós temos orado e temos jejuado, e vamos jejuar pedindo pela cidade de São Gabriel do Oeste, pelas nossas células nessa cidade, pelas pequenas igrejas nas casas, que são as nossas células, pela nossa associação Restaurar, que tem cuidado das famílias de dependentes químicos dessa cidade, pelas nossas missões no assentamento Campanário, célula do Itaqui, do assentamento Itaqui, a igreja no Paraíso das Águas em Alcinópolis, as missões que essa igreja vai realizar no Nordeste do Brasil, as missões que essa igreja vai realizar na África. Nós estamos intercedendo, orando e jejuando para que essa igreja impacte a nação, impacte o mundo em nome de Jesus. E a Bíblia mostra claramente que o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. É ser semelhante a Jesus. Deus quer que sejamos conforme a imagem de seu Filho. E fica claro que não é uma imagem física, não é aquela aparência física de Jesus, mas é espiritualmente cheios do poder de Deus. O apóstolo Paulo ajuda a colocar o conceito em prática e diz: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero concluir dizendo que esta vida que nós vivemos, pela fé em Jesus Cristo, como diz o texto, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A única forma de termos uma vida crucificada com Cristo é vivermos como Ele viveu, pela fé. E é pela fé, é a única forma. Este conceito só pode ser aplicado em nossa vida pela fé.
A fé no poder de Deus, a fé na manifestação do Espírito Santo, a fé de que Deus não é um Deus distante, que podemos falar com Ele uma vez por semana, que podemos falar com Ele de forma mecânica, repetitiva. Deus é um Deus vivo, presente, que se manifesta aonde existe 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio. Aonde existe a invocação do nome dEle, Ele se faz presente. E quando você está sozinho, já vira 2, porque é você e o Espírito Santo de Deus. Então Ele se faz presente quando você está sozinho no seu secreto também. A fé agrada a Deus e evidencia sempre a nossa dependência dEle. A fé elimina o impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Para quem tem fé, para quem crê, tudo é possível. E ela elimina as nossas desculpas de não conseguirmos ter essa qualidade de vida. Para de encontrar desculpas para não ter proximidade de Deus. Para de se justificar. Pode até explicar, mas não justifica. Busca pela fé a presença real e verdadeira do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em jejum e oração, em contrição. Sem dúvidas de que pela fé você pode ter uma vida santa. Você pode ter atitudes e um caráter transformado, igualzinho ao de Cristo. Isto é o que Deus espera de todo aquele que se diz cristão e que quer viver e que vive um verdadeiro avivamento. A verdadeira vida cristã. Aleluia. A verdadeira vida cristã é aquela que nós vivemos pela fé. E a fé em Cristo Jesus. A fé de Cristo em mim. Eu quero dizer para você que apesar de eu me chamar Wesley, Deus não me chamou para ser um John Wesley, nem para ser um Pedro, nem para ser um Charles Finney, nem para ser um Jonathan Edwards. Deus me chamou, Deus te chamou para você ser você mesmo e viver pela fé nele, com ele, cheio do Espírito Santo dele, em obediência à palavra dele, em santidade todos os dias, e às vezes sem conseguir tudo o que eu quero ou o que você possa querer. Eu oro e parece que Deus não responde a minha oração. Eu leio a Bíblia e não entendo muitas vezes o que Ele quer dizer. Eu obedeço a Ele e parece que só vem bomba para cima de mim. Essa é a realidade. Viver crente fiel, ser crente fiel, nesse verdadeiro avivamento, é quando mesmo sem ter tudo o que eu quero, o que eu peço a Deus, sem ver a solução imediata para os meus problemas, e quando quase tudo está dando errado em minha vida, eu creio pela fé que o meu Redentor vive, e que vive comigo, para me levar até o fim, em vitória em Cristo Jesus. Essa é a minha fé. Ser crente fiel e verdadeiro é quando tudo que você quer, você não consegue. É quando tudo que você procura, você não tem. É quando tudo está dando errado na sua vida, mas você continua tendo a fé de que em Cristo Jesus, que Jesus Cristo já viveu e já morreu por você. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando nós enfrentamos todas as coisas, crendo, confiando, porque não é se eu tenho dinheiro sobrando no banco que eu estou avivado, que eu estou sendo abençoado por Deus. Porque tem muita gente que tem milhões. Eu conheço um cara que estava com 2 milhões na conta e está indo para o inferno se não se arrepender. Avivamento é ter Jesus Cristo me sustentando mesmo quando eu não tenho dinheiro. Avivamento é isso. Ser crente avivado é isso. Mesmo quando tudo estiver dando errado, eu creio que por Jesus eu sou vencedor, que aquele que habita em mim é maior do que qualquer coisa. Mesmo que eu não consiga resolver os meus problemas sozinho, porque eu sei que eu dependo dele, que eu preciso dele, que só ele pode resolver as minhas dificuldades e as minhas dúvidas. Isso é verdadeiro avivamento. Eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará sobre a terra. Aleluia. Arquimedes, um matemático grego, disse que dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo. E eu quero te dar a alavanca e o ponto de apoio que move o coração de Deus é a oração. E a alavanca e o ponto de apoio que move o seu coração, o meu coração, é o jejum.
ore e jejue. Você vai mover o coração de Deus, mas o seu coração vai ser movido em direção a Deus. E aí você vai realmente pensar como Deus pensa, agir como Deus age e querer mudar completamente a sua forma de viver e de pensar. Eu gostaria que vocês colocassem em pé neste momento.